7 horas da manhã, 26 minutos, estamos ao vivo com a edição desta segunda-feira, 14 de maio, do nosso Giro de Notícias. E em Orlândia, o assunto que tomou conta das conversas políticas do final de semana foi uma decisão que confirma, através do Tribunal de Justiça de São Paulo, a candidatura à Prefeitura do município de Orlândia do ex-prefeito Vado. Foi divulgado na última sexta-feira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que Vado, ex-prefeito de Orlândia, pode concorrer novamente ao cargo nas eleições deste ano. Portanto, de acordo com esta nota, Vado será o candidato do PMDB a prefeito de Orlândia, coisa que nós informamos na última sexta-feira, ao vivo, numa edição extraordinária aqui no FM 89,5. E hoje, para falar conosco, ninguém melhor que o ex-prefeito Vado, né, sobre esta decisão que vem se esperando há praticamente um ano. E é bom dizer aqui que durante todo este período, o PMDB, do qual o ex-prefeito é filiado, nunca desistiu da ideia e sempre manteve a tese de que Vado seria candidato a prefeito nas próximas eleições. Agora já dá para respirar com mais tranquilidade, Vado? Seja bem-vindo novamente a Lidersom, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio Lidersom. É um prazer estar falando com vocês. Nas últimas conversas que nós tivemos, eu sempre comentei com você que eu não trabalhava com a hipótese de não ser candidato. Eu sempre falei que eu tinha 100% de certeza que eu conseguiria lançar minha candidatura. E o Tribunal de Justiça agora corrigiu o que, na minha opinião, seria a maior injustiça da história política de Orlândia. Ou seja, que 3 vereadores decidissem quem seriam os próximos candidatos de Orlândia. Você se considera, depois de passado este processo e agora já começando a pensar nas eleições, no período de campanhas, das conversas mais afuniladas com os partidos, vítima de uma manobra política do município de Orlândia ou de alguns políticos daqui, Vado? Eu tenho plena certeza disso, que foi uma manobra. São políticos que não conseguiram ter uma ligação com a população, principalmente a população mais carente, se colocaram criando essa manobra que nós estamos citando para que eu não fosse pré-candidato às próximas eleições de Orlândia. Agora, dá para citar, de repente, os partidos que não gostariam ou os políticos que não queriam você na disputa e agora tiveram a resposta através desta decisão do Tribunal de Justiça? Olha, o próprio prefeito, a própria vice-prefeita do município, a Flávia, o Rodolfo, o Eduardo Elias, o Cal, que é pré-candidato a vice-prefeito do Rodolfo, o Edson Vieira, que houve um acerto com a família dele, a princípio votaria favorável às minhas contas e depois houve um acerto para que votasse contrário, ou seja, houve realmente um acordo político para que eu não fosse candidato. Principalmente, Marcelo, porque eu me coloco da seguinte maneira: nós temos outros 3 pré-candidatos. O Rodolfo, que é prefeito, a Flávia, que é vice-prefeita, o Nego, que é vereador. Ou seja, os 3 estão na situação e estão concordando com tudo que existe aí. Ou seja, a população vai ter uma opção. 3 pré-candidatos que estão na situação e um pré-candidato, que é o meu caso, que encontra-se na oposição a tudo isso que está aí. Você, dizendo isso, quer me convencer que a doutora Flávia, por exemplo, que é pré-candidata, está na situação, não é oposição? Você não vê nenhuma crítica dela em relação à administração atual. Você também não vê nem um minuto ela defender a população em relação a tudo que vem ocorrendo no município. Ou seja, então ela faz parte da situação. Inclusive o Nego da Maruca também? O Nego apoiou todos os projetos que o prefeito mandou para a Câmara Municipal. Você não vê uma fiscalização, um ato de fiscalização do Nego em relação à administração atual. Ou seja, houve apoio total dele como vereador à administração atual. Você contava com o Nego na sua campanha? Eu acho, a princípio, nós trabalhamos para que o partido do Nego, o PSOL, fizesse parte da nossa coligação. Agora, não houve essa possibilidade, ele se lançou candidato, até porque, como eu disse, ele hoje faz parte da situação. Caso ele aceitasse, Vado, e aí falando aqui de um fato que já passou e ele se declara pré-candidato, estaria ao seu lado mesmo fazendo voz da situação. Ele estaria ao meu lado porque a partir daí ele não estaria concordando com tudo que aconteceu nessa administração. Ele passaria a estar na mesma situação dos meus eleitores, discordando do que está aí, um novo modelo de política para Orlândia. Vado, com esta decisão do Tribunal de Justiça, lhe dando condições de disputar as eleições,
e ganhar a eleição é uma outra questão, e eu acredito que você pensa da mesma forma, você vai mudar a sua conduta política a partir de agora? Porque você falava como pré-candidato a prefeito pelo PMDB, porém, sem esta decisão que era aguardada, era esperada. Ela veio um ano depois, apesar de que, repito o que eu disse aqui, nem você e nem o partido desistiram em nenhum momento desta candidatura, mas muda alguma coisa no sentido de continuar trabalhando em prol da vitória nas urnas em 7 de outubro? Não muda nada. Eu acho que é uma etapa que foi vencida, ou seja, a população agora tem a oportunidade de votar, de escolher entre 4 pré-candidatos, e o trabalho tem que ser grande. Quer dizer, uma eleição ganha não existe. Quer dizer, eu falo que nós temos uma grande chance de ganhar a eleição, porque nós estamos muito na frente e nós vamos trabalhar muito mais do que os outros. E vamos mostrar para a população o que foi feito e o que pode ser feito melhor. Por isso que eu tenho praticamente a certeza da vitória. Valdo, mesmo não tendo desistido da ideia, e eu acredito que você, mais do que ninguém acreditava nisso, você chegou a perder noite de sono com esse assunto? Não perdi, incomodava, não vou dizer que não incomodava, quer dizer, a gente tinha 99,9% de certeza que seria candidato. Agora, a certeza absoluta só aconteceu agora, porque o Marcelo, a perseguição era muito grande, realmente era muito grande. Na última sexta-feira, depois de aprovado pelo Tribunal de Justiça de manhã, na parte da tarde, o senhor Eduardo Elias esteve na Câmara Municipal, junto com a advogada, transtornado em relação à decisão do Tribunal de Justiça. Quer dizer, eles vão até o final tentar fazer alguma coisa para que não haja essa pré-candidatura. Porque, volto a dizer, eles não se aproximaram da população carente, esse é o desespero deles. Ainda podem conseguir reverter a situação? Não tem como, porque praticamente foi decisão do Tribunal de Justiça. O que o Tribunal decidiu para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam na prática? Foi uma decisão que não cabe mais recurso por parte, por exemplo, da Câmara, que julgou contra essa decisão na época. Foi uma decisão liminar, o efeito suspensivo da ação, ela pode voltar e você ainda pode ser condenado. O que aconteceu na prática, Vado? Recurso sempre cabe, mas a decisão foi praticamente, não foi uma liminar, foi praticamente uma decisão, onde no Tribunal de Justiça o conselheiro mostrou o erro que a Câmara cometeu, um dos erros que ela cometeu, ou seja, não dando direito de defesa. Ou seja, praticamente foi anulado o ato da Câmara com um erro gravíssimo. Sim, agora a gente pode entender que você então, a partir desta decisão, tem as 8 contas do seu mandato aprovadas pelo Tribunal de Contas e, consequentemente, com este julgamento, anula o ato da Câmara de Orlândia, Vado, ou ainda não? Eu tenho certeza disso. Contra o tribunal, sim, né? Volto a dizer, contra o tribunal, mas o tribunal é esfera superior, quer dizer, qualquer decisão aqui, você recorre para o tribunal já tem decisão. Tribunal de Contas, 8 anos de aprovado por unanimidade, lá não há mais o que se fazer. Agora, decisão da Câmara, você recorre ao Tribunal de Justiça, que é um órgão superior, e o Tribunal de Justiça já deu a decisão. Porque, na verdade, você estaria impedido se o Tribunal de Justiça, baseando-se na lei do ficha limpa, julgasse a favor do que aconteceu na Câmara. Aí seria julgado por um órgão colegiado e perderia o direito de ser candidato. É assim, Vado? É assim, você vê, quem julgou minhas contas em 2007 foi o Tribunal de Contas, aprovou por unanimidade. A Câmara veio e reprovou por 6-3. Aí o Tribunal de Justiça deu ganho, ou seja, somente a Câmara Municipal votou contrário às minhas contas. Exatamente, e o órgão responsável em votar, porque o Tribunal, nós já falamos aqui, dá parecer às contas da administração pública ou do Executivo, né, Vado? E nós não entramos nem no aspecto de que houve perseguição política em relação às contas de 2007, que a cidade inteira sabe que houve perseguição política. Nós simplesmente entramos no aspecto de que houve grandes erros no julgamento da Câmara Municipal. Olha, é o contrário do que aconteceu recentemente com a divulgação de uma nota de que o Tribunal de Contas deu parecer desfavorável às contas de 2009 do atual prefeito de Orlândia, né, o Vado? E você pode ter certeza... Aí é desfavorável. Desfavorável. Se a conta dele chegar aqui, a Câmara vai tentar aprovar de qualquer maneira, e eu, em nenhum momento, eu só citei que ele tem as contas reprovadas, eu não tenho conta reprovada. Mas, em nenhum momento, eu trabalho para que ele não seja candidato. Eu acho que ele tem que ser candidato, até porque a população, volta a dizer, tem que ter oportunidade de votar nos 4 pré-candidatos que estão aí. Olha, caso você vença a eleição, e aí você vai concorrer com 3 pré-candidatos, qual vitória você vai comemorar mais? Sobre o atual prefeito, sobre o Nego da Maruca ou a doutora Flávia? Eu acho que a vitória da população carente, o Marcelo, é lógico que quando você ganha, no dia você teve uma vitória sobre os 3. Mas é a vitória da população que está oprimida, gente. Nós não temos saúde, não temos promoção social, nós temos um prefeito que manda a população carpir no sol, que tem secretário
que chama a população de malandro, nós temos uma vice-prefeita que concorda com tudo isso, nós temos um vereador que concorda com tudo isso, é a vitória da população, Marcelo. Tá, você não vai dizer, olha, estou de alma lavada porque eu ganhei deste candidato em especial. Vou também. Eu acho que principalmente, prefeito e vice, de quem concordou com tudo isso que está aí e tentou de todas as maneiras fazer com que eu não fosse candidato. E trabalharam com isso, falando, não, o Vado não é candidato, e a população querendo que eu fosse pré-candidato. É lógico que não vou dizer que não vou lavar a alma, isso aí faz parte da política. Mas a partir daí também, esquece passado, igual o prefeito atual ficou, não posso fazer isso porque o Vado deixou conta, isso só enche o saco. Quer dizer, ganhou a eleição, vão trabalhar com a população. Olha, caso você vença a eleição, qual é o principal ponto que você vai, no primeiro dia de mandato, já começar a mexer, Vado? Saúde. Ganhou 7 de outubro, dia 8 de outubro, você pode ter certeza que eu já vou estar conversando sobre saúde. Não, mas dia 8 não dá ainda, né, Mas Vado? eu posso trabalhar, posso começar a fazer meus contatos, para entrar no dia 2 de janeiro, aí sim com várias coisas prontas para decidir. Porque saúde, Marcelo, não espera. Não dá para esperar a saúde. Saúde tem que ser imediata. Ô Vado, você já foi prefeito em Orlândia por 2 vezes e sabe como é que funciona o trâmite da transição, caso você venha ganhar a eleição, de um adversário político. Quando se passa de um para o outro, sendo do próprio partido ou da própria coligação, é muito mais fácil a transição. Você já pensou em dificuldade de transição, caso você venha ganhar a eleição, não? A dificuldade existe, mas só que, como você disse, eu já tive 8 anos lá, não criei dificuldade para o prefeito atual, depois do meu candidato, que era Edgar, ter perdido a eleição para ele, não criei nenhuma dificuldade para ele, inclusive ele foi lá, recebi, depois ele parou de ir, porque a mulher dele não deixou ele voltar mais lá, porque senão eu teria passado para ele, como eu acho que tem que ser considerado. Agora, eu não vou me prestar esse papel de ir lá conversar com ele, até pelo que ele fez, mas com funcionários da prefeitura eu vou estar conversando, o que é legítimo, para que haja uma transição normal. Olha, então o Vado, com esta decisão do Tribunal de Justiça, é pré-candidato, né, Vado, do PMDB às próximas eleições, até porque a candidatura se confirmará com a realização das convenções que vão acontecer no mês de junho e aí praticamente o mês todo. O PMDB já tem uma data para estas convenções? Olha, praticamente certeza, conversando com o presidente do meu partido, Tarciso, que seja no próprio dia 30 de junho, que é um sábado, se não me engano, último dia de convenção. Eu acho que todos os partidos também vão fazer nessa data, já estamos aí praticamente agendados no dia 30 de junho. É verdade que o Tarciso disse, olha, eu vou rasgar o meu diploma caso você perca esta ação no tribunal, Vado? Não só o Tarciso, todo mundo falou que não tinha como perder essa ação. Foi vários erros. Colocou o diploma em risco, hein? Colocou o diploma em risco. Várias pessoas tinham colocado que não tinha cabimento a decisão da Câmara Municipal. Além disso, eles cometeram 14 erros graves e o Tribunal de Justiça pegou só um e já deu a decisão. E quando eu digo diploma, é de direito, é de advogado, né, Vado? Foi isso. E vários advogados, amigos meus... Já disseram rasga o diploma? Falou. Rasga o diploma? Rasga o diploma. E vários advogados, amigos meus, que não tinham nada a ver com o caso, contou. Em Orlândia você não consegue eliminar, em São Paulo você consegue. E o que eu consegui em São Paulo foi muito mais que o eliminar. Foi praticamente uma decisão. Ô Vado, você conversou recentemente com o presidente do diretório estadual do PT, que esteve em Orlândia, mas por ocasião da visita regional esteve também em Salles Oliveira. Se encontraram, conversaram, o presidente do PT de Orlândia também estava na conversa, não é? O que ficou definido a partir de agora? Isso você ganha força para ter o PT ao lado do PMDB nas próximas eleições? As conversas continuam? Já há uma decisão do PT em somar com o PMDB? Como é que está isso? As conversas são boas, eu tenho muita vontade de ter o PT na administração, de ter o PT também agora nas eleições. Quem estava junto era o Weber, presidente, o Guerra, que é membro do PT. O Weber e o Guerra. E nós conversamos e praticamente, na minha opinião, nós estamos mais de 90% acertados. Faltam alguns detalhes. Essa semana nós teremos uma reunião não só com a cúpula do PT, mas com os possíveis pré-candidatos do PT, onde eu acho que a gente vai sacramentar a coisa. Olha, não tem nada certo ainda com o PT. Não, 100% não, mas 99% eu acredito que sim. Está bem próximo. Bem próximo do acerto. Ainda sobre a liminar, só para nós fecharmos esse assunto, Vado, não conseguiu um resultado favorável aqui. Você acredita que por perseguição política, por
não gostarem de você, ou a justiça, no seu entender, não tem isso? Por que você acha que você não conseguiu já reverter a situação em Orlândia? Olha, o que eu sei é que eles acharam que não teria que dar essa decisão, que não seria urgente, o que na minha opinião é urgente, porque nós estamos praticamente há 30 dias das convenções, e eles simplesmente não deram a liminar, mas não foi dada decisão. Ao contrário de São Paulo, que praticamente deu a decisão. Mas poderia ter dado no município ou não? Poderia ter dado no município, só que eu sinceramente não tinha muita esperança de que fosse dado aqui. Agora em São Paulo eu tinha certeza que seria dado. Vado, em uma das nossas últimas conversas públicas aqui pelo rádio, você questionara a questão do balanço do Orlândia Rodeio 2012, Orlândia Rodeio Show, com respeito à prestação de contas, que, diga-se de passagem, oficialmente ainda não foi nos informado o que aconteceu, e nós estamos virando a quinzena do mês de maio, e o Job dizia aqui que nós teríamos mais um mês a contar daquela data até o final de maio para esta prestação de contas. E falando do Job, a gente coloca aqui o Rotary Club na conversa, até porque fez parte era a entidade organizadora do evento em parceria com a Prefeitura Municipal. E naquela ocasião se dizia que foi uma verdadeira roubalheira. Você continua esperando a prestação de contas e mais convencido do que houve esta roubalheira ou mudou de ideia, Vado? Não mudei, eu estou convencido. A prestação de contas, para você ter certeza, já foi prorrogada. Quer dizer, uma prestação de contas de uma festa é o que se arrecadou e o que se gastou. Quer dizer, nós vamos para 60 dias pós-festa e não tem a decisão. Agora, eu falei que algumas pessoas do Rotary, volto a afirmar, participaram disso. Esse não é o papel do Rotary, não precisava ter participado. E o que nós vemos agora é o seguinte: eles vão prestar simplesmente uma conta, arrecadou tanto, gastou tanto. Agora, eles precisam apresentar 3 preços de cada coisa que eles contrataram, para que a gente veja o preço menor, que é o que eles vão apresentar que pagaram, que realmente seja o preço mais barato. Agora, eu quero saber como é que eles vão fazer, porque eu sei, por exemplo, que o palco do carnaval da prefeitura foi pago com dinheiro dessa festa. E essa acusação é feita pela própria pessoa que instalou o palco lá. Agora, como é que eles vão mascarar isso aí, eu não sei. Agora, volto a dizer, Marcelo, quem tem que investigar isso aí é Câmara Municipal e Ministério Público. Eu estou simplesmente colocando, agora eu não tenho acesso à documentação. Quem terá que ter acesso à documentação são vereadores e Ministério Público. Eles que têm que investigar, na minha opinião. Agora, eu estou fazendo uma acusação. Se tiver que provar, eu vou ter que provar e eu vou provar. Que eles não fizeram todos esses trâmites que tem que fazer. Você mantém o termo roubalheira? Tenho, porque não tem como não acontecer isso, Marcelo. Eu frisei, coloquei, o Cal foi junto, o Nego da Maruca, candidato a pré-candidato a prefeito, colocou assim: se faltar dinheiro, palavra dele, nós paga. Nós quem? Nós, vereadores, colocou na Câmara Municipal. Paga? Foi os vereadores pagam? Foi colocado na Câmara Municipal. Palavra do Negro não foi minha. Nós paga se faltar dinheiro, ou seja, está na hora do Rotary prestar conta. Agora, o Rotary, eu sempre falo, não é de maneira geral. Tem várias pessoas lá de ótima índole. Agora, o Rotary não poderia ter se prestado a esse papel. Ou seja, de encobertar uma coisa que o prefeito queria fazer, ou seja, ele saiu fora de tomada de preço, de licitação, jogou nas costas do Rotary e agora não apresenta a prestação de contas. Volto a te dizer, a imprensa está querendo a prestação de contas, eu quero a prestação de contas, é lógico. Mínimo. E cadê os vereadores cobrando essa prestação de contas? Cadê o Ministério Público cobrando essa prestação de contas? É só isso que eu acho que nós temos que ter. Vado, olha, boa sorte mais uma vez. Eu sempre digo isso às pessoas que querem representar o povo através do voto. O Tribunal de Justiça confirma através dessa decisão que você pode ser pré-candidato, e vindo realmente a confirmar isso nas convenções, a gente deseja uma boa campanha e que o povo na ponta final que ganhe com isso, até porque o povo vai às urnas de forma obrigatória, de boa intenção, na maioria das vezes, e a maioria do povo gosta de eleição, não é verdade? E vota. Depois o candidato não corresponde, o povo fica com cara de besta esperando por uma resposta que não virá. Então, quem quer ser candidato e quem sabe das coisas na política, precisa ter boa sorte e precisa ter consciência de que o povo é acima de qualquer coisa. Tomara que o povo continue ganhando com esta sua pré-candidatura, que se tornará candidatura, e caso você venha a ser eleito, que você continue cuidando do povo, tá bom, Vado? Agradeço a oportunidade aqui, Marcelo, Rádio Líder Som, e é exatamente o que eu penso. Agora a população tem a oportunidade de votar em quem ela quer. 3 pré-candidatos da situação e um pré-candidato de oposição. Ok, tudo de bom, bom dia e boa semana, Vado. Eu que agradeço, um bom dia a todos. 7h45.